Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Viver Sem Tensão, do Dr. Joseph Murphy. Comentários sobre o capítulo 3 do livro de Jó. Versículo 1. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Versículo 2, e falou assim. Versículo 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 11. Por que não morri eu dentro do ventre materno? Por que não pereci logo que saí dele? Versículo 12. Por que fui acolhido entre os joelhos? Por que me amamentaram aos seios? Versículo 13. Porque agora, dormindo, estaria em silêncio e descansaria no meu sono. Um dos propósitos do livro de Jó é explicar os diversos conceitos que as pessoas têm de Deus. Aqui está Jó pesaroso por ter nascido e desejando a morte. Os capítulos de 3 até o 32 dizem respeito à disputa que se dá em nós ao nos defrontarmos com as crenças e opiniões do mundo, Satanás. Aparentemente, todos os males e desgraças que aconteceram com Jó com relação à sua propriedade, família e saúde foram causados por esse adversário chamado Satanás. Suas desgraças são enumeradas em ordem, conforme são avaliadas no conceito do homem normal. É costume os homens exaltarem e cantarem os louvores de Deus por sua benevolência e bênção, quando estão prósperos e com saúde. Mas quando aparecem os problemas, conforme descritos por Jó, é o contrário, e murmuram e reclamam da injustiça. Muitas vezes, jogam de suas bocas imprecações e maldições. Satanás vem da mesma raiz que seté, que significa afastar-se. Implica a noção de afastar-se ou desviar a sua atenção de um ladrão. Pensamentos de medo, se alimentados, tendem a desviá-lo de sua fé duradoura em Deus e de todas as coisas boas. Se for visitar um amigo doente e lhe vem à mente a ideia de apanhar essa doença, você deve imediatamente substituí-la pela crença na saúde perfeita, pois Deus não pode ser doente. E o que é verdade sobre Deus é a verdade real sobre você. Se permitir que a imagem da doença do outro permaneça em sua mente, está sendo tentado a deixar que sua mente se detenha numa imagem de moléstia. A mesma ideia é contida no trecho. Os pensamentos do coração do homem são inclinados para o mal desde a sua mocidade. Gênesis 8, versículo 21. Os nossos pensamentos vêm aos pares, como saúde e doença, riqueza e pobreza, paz e dor, amor e ódio. Nos escritos antigos, a referência a isso é a que se faz aos dois anjos, ou as boas e más inclinações em todas as pessoas. O pensamento negativo, a má inclinação, o adversário e o anjo da morte mencionados na Bíblia são idênticos em significado. Cada pessoa é acompanhada por dois anjos, um de seu lado direito, um do esquerdo. É como dizer que todo desejo ou vontade que você tiver traz consigo um pensamento negativo ou oposto. Por exemplo, você tem de pagar a hipoteca e não tem dinheiro. O desejo da riqueza de Deus é real e natural em você, mas em sua mente surge o fator negativo, lembrando as suas limitações e dificuldades. Quando você está num problema perplexo e confuso, o pensamento negativo em sua mente está junto com o seu desejo positivo. Na oração, você exibe à luz os seus pensamentos temerosos e aflitos, sabendo que esses pensamentos negativos são um aglomerado de sombras sinistras e que uma sombra não tem poder. Você se convence de que só existe um poder e, como é onipotente, não pode ter quaisquer antagonistas, oposição ou desafiante. A sua mente, então, começa a mover-se como uma unidade e você atribui todo o poder a Deus. E Ele, que lhe deu o desejo, também lhe revelará como realizá-lo na ordem divina. Judith Troward, em seus escritos sobre a ciência mental, mostra que o seu desejo tem em si a própria matemática e mecânica. E quando você o sustentar com fé, o desejo se realizará no momento oportuno e do modo certo.
Você traz o sofrimento sobre si pelo seu próprio pensamento errado, pela má aplicação e interpretação das leis universais. Quando deixamos de rezar direito e damos atenção aos valores espirituais eternos da vida, a dor, a miséria e o sofrimento vêm lembrar-nos a nossa negligência, indiferença, apatia ou preguiça. As nossas limitações, problemas e dificuldades nos levam a procurar respostas e, desse modo, descobrimos a divindade dentro de nós. Se o quebra-cabeça de palavras cruzadas estivesse todo feito e lhe bastasse copiar as respostas, você logo se enfastiaria cheio de tédio. A emoção, a alegria, a satisfação vem de resolver o quebra-cabeça, assim como um engenheiro se regozija quando transpõe com sucesso o abismo, quando lhe diziam ser impossível. Sua alegria foi ter vencido o problema. O livro de Jó é, na verdade, um clássico aclamado universalmente, porque retrata, como o Bhagavad Gita hindu, a luta travada continuamente no campo do seu consciente, visível e invisível. É, na verdade, a sua história que lhe ajuda a ter uma visão objetiva de si mesmo. Jó perdeu a orientação de Deus e da sabedoria divina que o protegia automaticamente em sua juventude. Versículo 16. Ou com um aborto escondido eu não existiria, ou como os que, depois de concebidos, não viram a luz. Versículo 17. Ali os ímpios cessam de perturbar e ali repousam os cansados de forças. Os amigos de Jó são a tradição, o dogma, a doutrina, costumes, religião e opiniões. E em sua mente eles concordam que ele seja um pecador, porque está quase morto e pronto para ser sepultado. Esses argumentos se dão na mente de Jó em sua busca de Deus e a verdade. As perguntas e respostas são repetidas, misturadas e interrompidas pela descrição que faz Jó de sua dor lancinante e as tribulações que lhe advieram a despeito de sua virtude, caridade e boas ações. As respostas que Jó recebe dos amigos são exortações à paciência e discursos que pretendem fazê-lo esquecer a sua dor. Comentário sobre o capítulo 4, o livro de Jó. Versículo 1. Então, tomando a palavra, Elifaz de Temã disse, versículo 2, se começarmos a falar-te, talvez o leves a mal. Versículo 3, mas quem poderá conter a palavra concebida? Versículo 8, antes tenha visto que os que praticam a iniquidade e semeiam dores as cegam. Versículo 9, pereceram a um sopro de Deus e foram consumidos por um sopro da sua ira. Elifaz personifica o intelecto e a aproximação a Deus com sua linha completa de teorias sobre Deus, a existência e a justiça. Jó, na verdade, é atormentado e perseguido por seus próprios temores, dúvidas, autocrítica e autocondenação, que refletem as opiniões do mundo em vez da percepção da verdade que o libertaria. Versículo 14. Assaltaram-me o medo e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Versículo 15. E ao passar diante de mim um espírito, os cabelos de toda a minha pessoa se arrepiaram. Versículo 16. Parou alguém diante de mim, cujo rosto eu não conhecia, um vulto diante dos meus olhos, e ouvi uma voz como de branda vibração. Versículo 17. Porventura o homem em confronto com Deus será tido por justo ou será mais puro que o seu Criador? Aqui Jó está adormecido para a sabedoria e clama por uma explicação. Ele tem medo e os cabelos de sua pele se arrepiam. O credo e dogma representados por Elifaz de nada adiantam a Jó em seu sofrimento. Ele não tem resposta. Elifaz lhe diz que os que semeiam mal colhem o mesmo. Essas palavras não são consolo para um homem cujo corpo está martirizado de dor. Os preceitos morais não bastam. O enredo de Jó é uma prova para ver se o homem realmente conhece a Deus, ou se quando a adversidade e a tragédia o atingirem, ele denunciará e rejeitará o conceito de Deus.
Na verdade, é disso que trata a história. O homem pode ser muito religioso do ponto de vista mundano. Pode ser um bom católico, protestante, judeu ou budista, ou de qualquer outra crença religiosa. Pode cumprir todos os rituais, ritos, cerimônias e ser frequentador assíduo ou comungante em determinada igreja. E, no entanto, pode sofrer as torturas dos condenados. Acabei de voltar de uma visita ao hospital para ver um homem que estava aleijado e sofrendo muito. Ele me contou que tinha ensinado catecismo durante 40 anos. Trabalhou para os escoteiros, ajudou as crianças aleijadas e praticou inúmeros atos bons e magnânimos. No entanto, estava com uma doença considerada incurável. Perdera a vista de um olho e estava quase surdo. Disse-me ele: por que estou sofrendo? Sou um bom cristão e fiz muito bem. Porque Deus me está castigando. Ele exclamou como Jó e fez as mesmas perguntas. Conversando com ele durante mais de uma hora, descobri que durante 30 anos tivera ódio de um sócio. Ele estava distorcido por uma emoção vingativa e maldosa e obstinado em sua recusa do perdão. Invocava imprecações e maldições sobre aquele sócio. Aquele estado de consciência dele era a sua verdadeira religião. Os seus pensamentos, sentimentos e crenças íntimas representam a sua religião ou relacionamento com a vida, que é sempre perfeita e íntegra. Foi-lhe feito conforme a sua crença. A lei da vida é a lei da crença, e a crença é um pensamento em sua mente. Os pensamentos que ele tinha sobre o outro eram de ódio, despeito e vingança, o que gerou uma emoção destruidora em sua mente subconsciente, onde essa emoção se emaranhou. E como essas emoções de ódio, ciúmes e vingança têm de ter uma saída, apareceram nele como uma doença do corpo. O motivo por que algumas pessoas são doentes e outras têm saúde é a diferença na crença delas. As suas verdadeiras crenças íntimas e subjetivas é que se manifestam. A sua verdadeira religião foi explicada há milhares de anos. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Um sábio antigo disse: quando você lhe dá um nome, não o pode encontrar. E quando o encontra, não lhe pode dar um nome. Como se pode pôr uma etiqueta sectária à paz, amor, alegria, sabedoria, compreensão, paciência, bondade, boa vontade, justiça, esclarecimento, sabedoria divina e compaixão? São qualidades, atributos e potencialidades de Deus e pertence a todos os homens. Quando você começa a exprimir essas qualidades de Deus, está começando a construir o reino de Deus na terra. A sua ligação externa a uma determinada igreja, grupo ou organização religiosa é o modo como você se sente em seu coração. Se você é amigo de Deus, se ama a verdade, se é leal para com Deus, se irradia o amor e boa vontade para com os outros, se você é feliz, alegre, livre e vive na expectativa alegre do melhor, tem uma religião maravilhosa, independentemente do fato de pertencer ou não a alguma igreja. Segue o teu caminho e como tens acreditado, assim te será feito. Em que você acreditará? Dizem-lhe para crer que Deus é maravilhoso, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Conselheiro, o Príncipe da Paz. E, portanto, você deve começar agora a acreditar que Deus é o seu Pai extremoso, que o vigia, o orienta e dirige, o sustém e fortalece, e que o seu amor lhe encha a alma. Acredite que Deus é uma lâmpada para os seus pés e uma luz em seu caminho. Acredite na vida abundante e que a vontade de Deus para você é uma coisa que transcende os seus mais caros sonhos. A Bíblia não manda que você acredite em credos, dogmas, tradições, igrejas ou uma determinada teologia. Ao contrário, as verdades da Bíblia existiam antes de existir qualquer igreja ou antes que qualquer homem caminhasse pela terra. Os princípios básicos do rádio, televisão e radar sempre existiram. Moisés e Jesus poderiam ter usado alto-falantes e aviões a jatos em suas viagens. As verdades eternas, as qualidades de Deus e sua lei são as mesmas ontem, hoje e para sempre. Deus e sua lei não mudam. O homem é variável e inconstante. Deus e sua verdade são imutáveis, eternos e sem idade. O amor, a sabedoria são imutáveis
eterno e sem idade. O amor, a sabedoria, a alegria, a beleza, a inteligência, a harmonia, a ordem divina nunca nasceram e nunca morrerão. A única verdadeira religião no mundo é exprimir a verdade sobre Deus. O que é verdade de Deus é verdade do homem, pois o homem e Deus são um só. Só existe um ser, e o homem é esse ser expresso. As qualidades e poderes do Pai devem estar no Filho, e, portanto, devemos reivindicar a nossa filiação agora e libertar o esplendor aprisionado que está no interior. Quando alguém lhe perguntar qual é a sua crença, você deve responder que tem fé na bondade infinita de Deus, em seu amor envolvente, na vida eterna, na saúde perfeita, na fartura e suprimento infalível de Deus. Declare que tem uma fé implícita na lei de Deus que sempre reage à natureza do seu pensamento, o seu pedido. Você tem fé de que quando pede pão, Deus, o seu Pai amantíssimo, não lhe dará uma pedra. Você sabe em seu íntimo que quando pede um peixe, ele, o seu Pai dedicado e bondoso, não lhe dará uma serpente. Você tem fé no bem, pois Deus é infinitamente bom e perfeito. Que essa resposta baste. Falei nesse tom com o doente já mencionado e ele reagiu depois de uma discussão prolongada. Adotou o espírito do perdão e invocou as bênçãos do Todo-Poderoso para seu sócio e para ele próprio. Durante uns 10 minutos ele falou em voz alta: o amor de Deus enche minha mente e meu corpo. Realizou-se uma notável modificação mental e física, e estou certo ao escrever essas palavras que ele experimentará a graça de Deus e uma cura perfeita. O amor no coração leva o amor para todas as células do corpo, e então só Deus mora ali. E Deus é o amor dentro, o amor fora, a paz dentro, a paz fora. No versículo 16, ele faz, perdido na forma ritual e conceitos doutrinários de Deus, sente vagamente Deus como um distribuidor de justiça. Percebe um vulto rodeado de silêncio, do qual emanava uma voz que fala sem sabedoria. Bom, finalizo aqui e continuamos no próximo áudio. Tchau, tchau!